Na última Computex, a AMD anunciou o lançamento de uma APU de baixíssimo custo chamada internamente de Mendocino. A APU é composta por 4 cores e 8 threads na arquitetura Zen 2, que é a mesma dos Ryzen 3000, e GPU integrada RDNA 2, mas com apenas 2 unidades de execução. O Steam Deck, por exemplo, tem 8. É uma APU de 6 nanômetros, portanto um processo mais avançado do que os 7 nanômetros atuais, que portanto consome e aquece menos. O objetivo da AMD com essa APU é atender o mercado de notebooks de entrada, com uma solução robusta para as tarefas do dia a dia, mas que possa pegar leve com a bateria. Chegaram a citar 10 horas de bateria em uso misto, seja lá o que eles querem dizer com uso misto. Evidentemente, eles falam de baterias maiores, de notebooks. As estatísticas dizem que 90,8% das pessoas que assistiram aos nossos vídeos não se inscreveram no canal. Você está inscrito em canais que, como um inscrito bem observou, vendem gatinho como monstrão para ganhar no link de afiliadão? Em canais que babam ovo de marca para ganhar brinde? Que se perdem no hype e não dão uma informação útil sequer sobre esses aparelhos? O golpe está aí, mas para não cair é fácil. É só se inscrever e acompanhar o canal. Naquele primeiro momento, logo depois do anúncio, eu achei que o Mendocino era uma bomba para quem quer jogar alguma coisa. Não pela CPU, que é muito interessante, mas pela GPU de apenas 2 unidades de execução RDNA 2, enquanto o deck tem 8. Poucos dias depois, as fabricantes de portáteis começaram a anunciar modelos com Mendocino. De começo, a AIM anunciou o Lock Mini e o Lock Mini Pro com APU. Minha crítica atual é o fato de que ambos são configurados com 8 GB de memória LPDDR5 6400. Eu acho que para os jogos recentes em ambiente Windows, 8 GB pode ser bastante restritivo. Como nenhum dos dois aparelhos tem slot disponível e a memória é soldada na placa-mãe, as coisas são o que são. Vamos esperar que haja alguma mudança nesse sentido, ou pelo menos algum aparelho com 16 GB de RAM. Além disso, os aparelhos contam com 128 GB de armazenamento em slot NVMe, então você pode fazer upgrade se quiser. A diferença básica entre Lock Mini e Mini Pro é a bateria, de 26,5 Wh no Mini contra 40 Wh no Pro. A AIA também anunciou o Neo Air Plus, mas sem dados, por exemplo, de memória e armazenamento até agora. O Lock Mini custará $260, o Lock Mini Pro e o Neo Air Plus custarão $299. Apesar da minha impressão inicial negativa, peraí, será que essa APU atende quem quer jogar alguma coisa? Se a Ambernic achou que o 3050E dava... E eu sei que o Mendocino inequivocamente vai entregar mais, deixa eu rever a minha opinião inicial. Com os dados divulgados pela AMD até agora, dá para ter certa ideia do desempenho do chip, e é essa análise que eu pretendo fazer aqui. Lembre-se que são estimativas da minha parte, juntando o conhecimento que eu tenho com algumas contas básicas, e que eu possa estar errado. Com o tempo, se for necessário, pode ter certeza que a gente vai corrigindo. Voltando para relembrar, na parte de CPU são 4 cores e 8 threads Zen 2. Um benchmark na base do User Benchmark, que diga-se de passagem não é confiável para comparações, mas dá algumas informações básicas corretas, indica um clock base de 2.4 GHz e turbo de 4.1 GHz. Embora não tenhamos, por exemplo, os dados da quantidade de memória cache do processador, eu avalio que o desempenho aproximado esteja entre o Ryzen 5 5300U, mobile com TDP de 15 watts, e o Ryzen 3 3100, outra CPU Zen 2 de 4 cores e 8 threads, disponível para desktops. Para cortar caminho e ser claro, vou dizer para você que atualmente não há nenhum jogo nativo de PC que essas duas CPUs não consigam executar com relativa tranquilidade. Posso adicionar ainda que o Ryzen 5300U tem mais do que 3 vezes a potência do 3050E do Win600. Falando da parte de GPU, que era o que me preocupava inicialmente, são 2 unidades de execução RDNA 2. Numa primeira análise, seria justo pensar que a GPU do Mendocino tem 25% da potência da GPU do Steam Deck e dar o raciocínio como encerrado, mas não é assim que funciona. Primeiro, porque o aumento de potência com acréscimo de unidades de computação não é linear. Segundo,
porque não temos os clocks da GPU do Mendocino. E terceiro, porque o RDNA2 opera com LPDDR5 e não com DDR4 ou LPDDR4X, tendo muito mais largura de banda disponível, o que é determinante no desempenho das GPUs integradas. Trabalhando com um clock bastante conservador de 1500 MHz, somando o ganho de desempenho da RDNA2 em cima da arquitetura Vega e o aumento da largura de banda da memória LPDDR5, avalio que dá para ter no mínimo de 30 a 50% mais potência do que a Vega 3. Para trazer o raciocínio mais próximo da realidade prática, a Vega 6 do 4500U é de 50 a 70% mais potente que o Vega 3, mesmo tendo o dobro de unidade de execução e clock base mais alto. São 1500 MHz no Vega 6 contra 1100 MHz no Vega 3. Lembra que eu disse que o aumento de performance não é linear? Pois é. Outro detalhe é que esses números de potência da Vega 6 foram alcançados com o uso de memória DDR4 3200, não LPDDR5 6400. Claro que o desempenho da RDNA2 não vai dobrar por causa da memória, mas há ganhos bastante consideráveis. Fora isso, hoje temos opções como FSR e FSR2 para ajudar a melhorar a qualidade de imagem em resoluções menores. Teríamos então, nesse cenário conservador, uma GPU com potência próxima da Vega 6. Mas o que a Vega 6 consegue rodar? Eu estou falando, por exemplo, de 50 quadros no Fortnite em 1080p Low, de 1080p e 40 quadros no GTA V no normal, de 900p e 30 quadros no Low em Forza Horizon 4. Claro que os dados que temos até agora indicam que a Vega 6 até pode ser um pouco superior aos dois CUs RDNA2 do Mendocino, mas a tela do Lock Mini é de 720p. O que quer dizer que você não precisa de potência para empurrar aqueles 900 ou 1080p que eu citei. Na prática, o desempenho pode ser absolutamente o mesmo na tela do portátil. No caso dos emuladores, com o acréscimo de potência da CPU, agora sim podem contar com emulação de qualquer coisa com o emulador de PlayStation 2 e o Wii U rodem, e até bastante coisa de PlayStation 3 e Switch. Demon's Souls a 30 quadros e Metroid Dread a 60 quadros? Sem problemas. Claro que alguns jogos mais pesados ainda serão problemáticos. Não conte com a solução completa. Mario Odyssey, Last of Us, Red Dead Redemption, God of War 3, esses vão ter problemas de desempenho. Mas muita coisa vai rodar decentemente e, bem, não é como se os emuladores não estivessem evoluindo também. E quem sabe se com alguns truques de configuração do sistema não dá para obter resultados ainda melhores. Vamos acompanhando e se inscreva no canal.